Fala, gente de valor, tudo bem com vocês? Já escutou falar que se você não trabalha a sua mediunidade, a sua vida trava? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Esse vídeo é um vídeo que tem por objetivo tratar de uma perspectiva da palavra, desse tema de mediunidade. Não é um vídeo de verdade absoluta, a gente vai ficar aqui um ano todo e trazer muitas pessoas para falar só desse tema, né? Porque cada um tem uma perspectiva. Então aqui é o meu partilhar dessa perspectiva do que é mediunidade e dessa situação que eu já vivi na minha vida. Então eu posso dizer para você algumas coisas que vão colaborar com o seu dia a dia. Esse vídeo é um vídeo respeitoso e amoroso aos nossos irmãos da Umbanda, do Espiritismo, do Kardecismo, enfim, das religiões de matriz africana. Então o objetivo aqui é a gente trazer uma perspectiva diferente sobre esse fato, ok? Bom, a mediunidade todo mundo sabe, esse termo tem muito a ver lá com o Kardecismo, com o Allan Kardec, muito difundido no Brasil da doutrina espírita com o Chico Xavier, Divaldo e muitas outras pessoas, né? Mas se a gente for para esse lado, a gente vai entender que a mediunidade é ser um medianeiro, né? É estar no meio dos planos, ou seja, ter um contato extrafísico, paranormal, sensorial, uma canalização, enfim, com algo superior ou algo inferior, ou algo pelo qual também está no mesmo nível que nós, seja qual for o tipo, consciência, dimensão, aspecto de como esse ser, consciência, espírito se relacione nas suas dinâmicas, as leis que esse ser, criatura entende. Então essa mediunidade tem a ver com tudo isso, com ser um canal principalmente, né? É como um meio de comunicação, um veículo, alguém ou algo que está ali disponível, é como se fosse um canal de televisão, por assim dizer, bem grosseiramente, né? Então, no lado do kardecismo, a gente vai entender que tem vários tipos de mediunidade. É muito dito que se você começa a trabalhar a mediunidade, a sua vida destrava, né? Essas frases são muito ditas, vivi muito com isso. E eu acho interessante que cada pessoa que você for consultar, ela vai falar o idioma que ela fala. Então, ela vai te dar as informações dentro do idioma que ela fala. Então, se você vai conversar com um professor de inglês, o professor de inglês vai te dar as informações de acordo com a língua que ele fala. Se por acaso você conversar com um professor de inglês e de espanhol, ele vai te falar dos dois idiomas e vai trazer correspondentes. Eu, como não sou professor de nada, mas partilho a minha perspectiva de vida, eu vou trazer um pouco do que vai além dessas dimensões de limitação das doutrinas e das filosofias, das formas de ver e de lidar com a situação, de forma respeitosa, é claro. Então, o fenômeno da mediunidade, ela tem várias camadas. Você pode ter mediunidade olfativa, de visão, clarividência, clareaudiência, psicofonia, escrita, tem N situações aí, né? O objetivo não é ir a fundo em nenhuma delas hoje. Só que é muito dito que se você não faz, se você não pratica, a sua vida não desenvolve. Daí é indicado muito o reiki para se trabalhar, que é uma ferramenta interessante também. E o que eu quero te convidar aqui é entender o que está por detrás dessa frase, né? É óbvio, pode ser que você tenha num plano reencarnatório ou num plano de encarnação, você ter vindo com uma missão de fazer algo do tipo, pode ser. Mas a missão não tem a ver necessariamente com mediunidade, porque mediunidade, médium, todos nós somos. Em outras filosofias teosóficas, você também pode ver esses sentidos como sentidos psíquicos, sentidos extrafísicos, paranormais. Então cada lugar vai ter um nome que remeta a esse núcleo, a esse tipo de dinâmica que a gente faz, o que a gente tem por aptidão a fazer. Então, é bom separar o que é mediunidade do que é missão. Pode ser que você tenha uma missão de trabalhar com mediunidade, pode ser que você tenha uma missão de trabalhar com incorporação, ou que você tenha uma missão de trabalhar como um pastor, ou como uma missão... Em todas elas, a mediunidade ela vai estar ali, com diferentes nomes. Então, se a gente vai para um lado cristão,
da coisa, se a gente for ver através dos evangelhos, dos textos que vêm lá, extraídos dos textos judaicos, que hoje se formam né? Forma a Bíblia junto com os textos do Novo Testamento, e como tudo isso foi feito, nós temos sim a intercessão de seres extrafísicos de todos os níveis, de várias passagens lá, que nós vemos um processo mediúnico ele existente em tudo isso, né? E eu creio que onde tudo isso se junta é na figura de como que Jesus lidou com isso, né? De como ele coloca a serviço disso também. Mas para além de qualquer religião, o que eu quero dizer é o seguinte: assim como você tem o médium do terreiro que se comunica através de uma entidade e através da prática de caridade está ali no que ele acredita, na filosofia dele, no entendimento, na consciência dele, ele está se aplicando a fazer o bem naquilo, assim você também vai ter essa dinâmica de troca, de receber e partilhar, de partilhar o pão em várias filosofias, religiões, doutrinas. Isso não é uma ferramenta fixa de ninguém, são nomes que se dão diferentes, né? Então, você pode ver, por exemplo, acho que um paralelo, ok? Mais próximo dessa dinâmica, ainda que talvez num nível diferente ou de compreensão, mas talvez seja quando você vai numa igreja evangélica e alguém te fala: Deus me deu uma revelação, ou o Espírito Santo me deu uma revelação, para ser melhor, me comunicar melhor. Então, isso também é um fato que denota um meio de comunicação. É óbvio que aí as religiões têm suas rixas, as visões, né? Tem uma que quer saber mais que a outra, todo mundo é dono da razão. Então sempre vai ter esses conflitos, essas brigas. O que eu acho que é saudável de uma certa forma, sabe? Não o desrespeito, a violência, a agressão, não. Mas essa separação das coisas, porque se a gente for pensar no nosso corpo, pensar organicamente, os órgãos são separados uns dos outros, eles têm as suas camadas que revestem, os membros estão um para cada lado, né? Então tem uma necessidade disso existir. Agora o desrespeito, a intolerância, isso aí vai para um outro lugar. O fato é que a mediunidade em si, ela pode ser uma mediunidade dentro daqueles meios que você conhece no Espiritismo ou na Umbanda, ou enfim, qualquer vertente que se utiliza essa ferramenta, mas você também pode começar a olhar isso de uma forma mais leve. É evidente que se você você vem de uma doutrina kardecista, por exemplo, você pode olhar, e naturalmente vai olhar, como mediunidade como uma tarefa de você reaver karmas do passado, negatividades, energias, coisas que talvez não foram tão boas no seu lidar. Deixa eu ver se o microfone está aqui, tá? No seu lidar em outras existências, enfim, como é visto dentro dessa doutrina. Porém, se a gente volta na figura de Jesus, já que tanto o kardecismo, quanto a Umbanda, quanto os evangélicos, a religião cristã, católica, tem esse centro, né? Tem a figura de Jesus lá, com seus sincretismos, enfim. Me remete sempre a buscar essa visão do que eu entendo e do que eu aprendi da figura de Jesus, do que também é mediunidade. Eu entendo que se eu estou furando uma parede, eu preciso de uma furadeira com uma broca de parede. Então, se eu vou abrir um negócio de furar paredes, eu preciso sempre ter a furadeira com essa broca. Se eu vou abrir um negócio de furar madeira, eu vou precisar da furadeira com uma broca diferente. A broca é a forma como a gente utiliza esse processo mediúnico, esse canal. Então, a forma com que essa ferramenta está a serviço de algo. Então, é natural que no kardecismo você vai ter a forma com que eles falam, na Umbanda da forma que eles falam, na religião cristã da forma que eles falam. Mas se a gente for ver na base da coisa e estender isso, o que é o processo mediúnico? É estar a serviço do próximo. É estar a serviço do próximo, fazer bem ao próximo. Jesus disse, como eu sempre falo, quem vê a mim, vê ao Pai. Então eu entendo que se Jesus já estabelece essa relação do Pai e Ele, e coloca esse medianismo de uma certa forma, bem, né, esse medianismo que é mais uma integração do que um medianismo, mas ainda assim esse fenômeno é visto ali. Se você olha para isso e vê as atitudes dele, você vai entender que para cada situação ele agiu de uma forma.
para cada necessidade, ele buscou dentro da caixa de ferramentas dele uma utilização desse canal. Seja quando ele nos ensina que derramando o seu Espírito sobre nós, né, que é o que chama-se de batismo, colocando o seu Espírito em nós, a sua bondade, está sendo ministrado em nós o fruto do Espírito, ou seja, as coisas boas que vêm de Deus, a bondade, o senso de justiça, a prática da caridade, o olhar amoroso para com o outro, o perdão. Tudo isso também é uma forma de você praticar a sua mediunidade. Eu digo isso porque uma das coisas que eu mais enfrentei desafio foi não das doutrinas, mas da família e pessoas ao redor de falar, não, mas você tem que seguir assim, você tem que seguir assim. Só que o que a vida me apresentou é muito diferente disso. Você fazer uma oração para alguém que precisa interceder pela pessoa é uma forma de você utilizar a sua mediunidade, porque você está se conectando ao Pai e você está usando o som e a sua fé para produzir algo bom direcionado àquela pessoa, aquele irmão que precisa, seja de qual for o entendimento de conexão, reconexão com Deus. Quando você está perdoando o próximo, você também está fazendo a mesma coisa, porque esse perdão que sai do seu coração, antes de sair de você, veio de algum lugar, né? Então, se a gente conseguir compreender a mediunidade como uma tarefa de produzir bem ao próximo, isso muda tudo. Se a gente fala de sentido profético, por exemplo, de revelação, a gente também está intercedendo. Ainda que, tudo bem, alguém pode falar, mas é diferente, um está lidando com mortos, outro com o Espírito Santo, mas eu não estou questionando isso agora. Eu estou mostrando que a dinâmica em si, de troca, de comunicação, ela é existente nos dois lados, ou três lados, ou quantos lados vocês queiram dar a isso, né? Que tudo faz parte da unidade. Agora, se você perceber que essa característica, essa possibilidade existe em você para além de qualquer outra coisa, ou ferramenta, ou caixa de diagramação de como deve ser aquela religião, que estão te colocando na forminha, para além do mundo das formas, você vai entender que você tem muito mais a oferecer e vai tirar esse peso das suas costas. É evidente, eu não estou falando aqui que talvez você tenha assim alguma questão familiar, que toda a sua linhagem já vem com um trabalho ostensivo, que fala, né, de prática, mas ainda assim, lembre-se de uma coisa, você nasceu sozinho, você morre sozinho. Quem sabe totalmente das suas características, da sua missão, é você e Deus. E talvez esse vídeo chegou até você e eu tenha falado isso porque verdadeiramente esse é o terror que estão tocando na sua cabeça. Eu vou te falar uma coisa. Pode ser que você precise migrar de uma vertente religiosa ou outra, de uma energia para outra, mas ainda estar a serviço do bem, como aquela nova forma que você entendeu que talvez seja o seu lugar. Mas talvez ainda com tudo isso você precise passar por um processo de libertação, ou de liberação, ou então de reuniões, assim como se faz no nosso plano com advogados, para divórcio, para não sei o que, para separação, para reuniões, para que você rompa com pactos, vínculos, contratos, acordos, juramentos, servidão, dominação, enfim, tem N coisas. Entenda, eu não estou falando isso para que você saia de um lugar e vá para outro. Meu papo não está sendo esse, não. O ponto que eu quero que você entenda é que existem situações que podem ser desafiadoras. No entanto, o único que vai poder te dar esse direcionamento com firmeza é Deus e se comunicando em você, ou o Criador, o que quer que você entenda. Então, só estou querendo dizer que pode ser um processo simples, pode ser um processo mais intenso, porque isso vem com uma carga ancestral, energética, mas ainda assim entenda, tudo coopera para o todo, tudo trabalha a favor do todo. Então, essas limitações que nós vemos é mais nossa do que de qualquer outra coisa, entende? E agora, eu vou partilhar com vocês algumas perguntas para que vocês possam fazer e compreender outros usos, outras formas de que você pode trabalhar a sua mediunidade. Só fazendo um parênteses aqui, não quer dizer que ao fazer uma coisa, outro tipo de mediunidade suma. Por exemplo, pode ser que você esteja usando a sua conexão com o divino
esse meio de conexão com o divino para orar pelo outro, interceder pelo outro, ir nos orfanatos, orar, ver enfim. Mas isso não quer dizer que aquilo que você fazia antes, ou a forma com que você fazia antes, vai deixar de existir. Pode ser que, de repente, por uma mudança de vida, de perspectiva, ou simplesmente porque a vida falou, chega nesse lugar para você, agora eu quero que você vá para novos desafios, e as pessoas não entendem isso, já te adianto, pode ser que dons do passado sejam adormecidos e novos dons sejam dados, entendeu? Sejam atribuídos aí. Então, quais são as perguntas que você pode fazer para entender melhor esse processo? E como trabalhar isso? Supondo que você não quer mais continuar como está, mas quer ir para um novo lugar, como você pode usar a sua mediunidade? Então vamos lá. Você pode se perguntar o seguinte, já que essas 3 características, 4 ou 5 religiões que eu falei, elas têm um pilar, o Jesus, então você pode perguntar o seguinte, se eu fosse Jesus, qual seria o bem que posso fazer hoje? Quem posso e quem preciso perdoar hoje? Ah, não, mas eu não preciso. Isso é um vídeo à parte, né? Não, mas você sempre tem histórias do passado que você pode rememorar e aplicar esse perdão. Ah, inclusive, aqui na descrição do vídeo, se eu não me engano, tem um workshop gratuito sobre perdão. Tem muita coisa lá. Como eu posso trazer uma palavra positiva, uma palavra de vida, uma palavra de renovação para a vida de alguém hoje? Como posso servir ao bem hoje? Será que o bem que você pode servir hoje é ir na casa dos seus parentes que já têm uma idade mais avançada e fazer uma faxina lá? E a sua faxina, enquanto você está fazendo aquilo... Ah, Gustavo, não é mediunidade. É assim, enquanto você está fazendo aquilo, você está trazendo uma energia nova e está limpando, transmutando. Enquanto você faz, você ora, canta, você renova a energia. Isso é mediunidade também. É um processo de você transformar as energias ao seu redor, com sua fé, com seu posicionamento, mas mais do que isso é se colocar como um canal. Além de antes de intencionar qualquer coisa, você colocar como um canal para que o todo se manifeste, limpe e faça aquilo que precisa, entendeu? Tem muitas coisas que acontecem e nós nem vemos, e o nosso fenômeno mediúnico, ou processo, ou habilidades, elas são mais utilizadas do que a gente imagina quando a gente está nos lugares. Como posso trazer a consciência das pessoas, escrevi aqui que nem, como posso trazer a consciência das pessoas hoje a algo que, dentro do que acredito, possa elevar o seu padrão e aquecer o seu espírito, vivificar. Será que eu posso pintar um quadro e aquele quadro vai trazer uma consciência, uma ancoragem maravilhosa, uma música, um texto, um poema? Será que eu posso olhar para uma pessoa e falar, Deus, me mostra que ela está precisando de oração, e intencionar amorosamente aquela oração, cobrir ela de amor, de graça? Isso tudo também é mediunidade. Para quem assim o chama, para outros vão chamar de intercessão, para outros vão falar que é um servir. Não importa o nome e não importa o nome e a forma, importa que o bolo do serviço, do servir benéfico, benevolente, seja entregue. Olha só, esse tema ainda poderia ser mais aprofundado com o tema de bondade versus bonzinho. É um tema que eu ainda vou trazer aqui no canal, então se você viu esse vídeo mais pra frente e não achou, deixa nos comentários aqui, que provavelmente eu esqueci, então me ajude a relembrar aí, tá bom? Gostou desse vídeo? Gostou desse conteúdo? Então se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e a gente se vê num próximo vídeo, tá bom?